Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, fala para o seu irmão do lado, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, fala para o seu irmão do lado, deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor Jesus perguntou, parece político aqui, esse senhor aqui, né? O Senhor perguntou uma coisa, ele respondeu outra, né? Irmãos, um homem há 38 anos enfermo, foi curado pelo Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Mas sempre tem uma pessoa que pergunta: 38 anos, pastor, por que Deus não o curou antes? Por causa dos propósitos do Senhor. Muitas vezes você está pedindo uma bênção para Deus e já está esperando um tempão, né? E por que não recebeu antes? Senhor, por que o Senhor ainda não me atendeu? Por causa dos propósitos do Senhor. Os propósitos do Senhor são inúmeros, são vários, mas a gente pode concentrá-los em uma palavra: mudança. O Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos melhorar, o Senhor quer nos converter, o Senhor quer que nós façamos alguma coisa ou deixemos de fazer alguma coisa. Esse é um propósito de Deus, para que bênçãos sejam liberadas. Aquele homem, ele estava acomodado. Um dos problemas dele era a acomodação, sem atitude alguma, né? Ele viu o Senhor, estava na presença do Senhor, e nem pedir para o Senhor ele pediu. Foi o Senhor que perguntou para ele: você quer mesmo ser curado? Né? É como se o Senhor falasse: essa não é a atitude de quem quer ser curado, homem. Eu estou aqui, você está do lado do tanque, né? Você tem aí duas opções, a minha é a mais real e verdadeira, e você não fez nada, você não agiu, você não pediu, né? Pelo contrário, ele fez aquilo que muitos fazem e que Deus não quer que seja feito. Ele esperava que outros fizessem para ele. Não tem homem algum que me coloque no tanque. Ou seja, ele esperava que outros fizessem e estava acusando todos pela sua situação. Ah, eu ainda estou desse jeito porque ninguém me coloca no tanque. A culpa é de todos que não me colocam no tanque, né? A responsabilidade é deles, né? Ou seja, ele estava acomodado, que é errado, fazendo, esperando que os outros fizessem por ele, e além de tudo ainda acusava a todos pela sua situação. Irmãos, quem tem um mal, quem tem uma dificuldade, quem tem uma luta, em primeiro lugar, nunca deve culpar alguém. Nunca culpe alguém pela sua situação. Fala para o seu irmão do lado: nunca culpe alguém pela sua situação. E também não espere que os outros façam aquilo que você deve fazer. Que os outros ajam aquilo que você deve tomar uma atitude e deve agir. Não importa quanto tempo você está enfrentando essa situação ruim. Pode ser 38 anos, não importa. A saída dessa situação só depende do poder de Deus e da nossa ação. A nossa ação tem que cumprir alguns propósitos de Deus. A expectativa do Senhor em função da nossa atitude tem que ser atendida para que Deus haja. E em segundo lugar, haja, busque o Senhor, saia da paralisia, tome atitudes de acordo com a palavra que você tem ouvido, não seja um ouvinte esquecido, identifique qual é o propósito de Deus e cumpra os propósitos de Deus. Aí as bênçãos fluirão sobre nós. E veja o versículo 8 e 9, diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Uma ordem imperativa, como nós devemos tomar, né? Logo aquele homem ficou são,
tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O homem foi curado. Por que ele foi curado? Em primeiro lugar, porque ele encontrou-se com o Senhor. Tá? Ele não buscou, mas encontrou-se com o Senhor. Todos aqueles que se encontram com o Senhor são abençoados. Em segundo lugar, ele foi curado pela misericórdia do Senhor. Porque ele não reunia todos, vamos dizer assim, não cumpriu todos os propósitos de Deus para que fosse curado, né? Então foi curado pela misericórdia do Senhor, né? E em terceiro lugar, ele foi curado porque ele agiu, porque ele tomou a sua cama e partiu, diz o texto, né? Então logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Então ele obedeceu à ordem do Senhor. A obediência à palavra do Senhor traz bênçãos. Então alguns propósitos de Deus foram atingidos. O homem tomou uma atitude de tomar a cama e se levantar, né? E ele foi curado. Então nós precisamos, pessoal, identificar e cumprir os propósitos de Deus para receber bênção. Porque Deus, Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e o plano de Deus é cheio de metas, metas diárias, metas semanais, metas mensais, metas anuais, né? Deus quer que nós façamos alguma coisa para cumprir os seus propósitos a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano nas nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que agir para cumprir o propósito de Deus, porque aí estaremos aliados com o Senhor e as bênçãos virão sobre nós. Então, muitas vezes o propósito de Deus pode ser um perdão. Deus só está esperando aquela pessoa tomar uma atitude de perdoar para liberar a bênção. O propósito de Deus pode ser um perdão, pode ser uma intercessão, como foi o caso do Jó. O cativeiro de Jó só foi virado, só foi mudado quando ele começou a interceder pelos amigos. Pode ser uma obediência a uma ordem que Deus já te deu há anos atrás. Mas a pessoa bombardeada pelo inimigo, com falta de entendimento, às vezes por comodismo, como era o caso desse homem, não toma atitude. Então o propósito de Deus não é atingido, ela não recebe. É mais ou menos como, desculpe irmãos, mas como uma criança, um filho seu, que você estabelece alguma coisa para ele fazer, se ele fizer você o premia, e se ele não fizer você o corrige. Deus usa o mesmo método. Se você não está fazendo a vontade de Deus, não está obedecendo a palavra do Senhor, não está cumprindo o propósito de Deus, Ele vai te corrigir e não te abençoar. Porque se Ele te abençoar, você vai continuar no erro, irmão. E Deus quer nos aperfeiçoar, quer nos melhorar, quer nos converter. Fala para o seu irmão do lado, Deus quer nos converter. Então identifique e cumpra os propósitos de Deus para você receber a bênção. O propósito pode ser uma atitude que você reluta em tomar. Ah, não, isso eu não faço. Muitas vezes você não toma atitude por pena de alguém. Outras vezes você não toma atitude por medo que aconteça alguma outra coisa. E muitas vezes você não toma uma atitude porque você está tendo um certo prazer naquilo que você sabe que é errado, mas que você está fazendo. Irmãos, não fique esperando que Deus te abençoe, você sabendo que está fazendo coisa errada e não se corrige. Acerte-se, corrija-se, cumpra o propósito de Deus. Aí você vai ver a mão poderosa do Senhor te abençoando. Então não deixe que pena, né? Deus falou tinha um grande problema em Israel. Saul era o rei e era rebelde, desobediente a Deus. E Deus falou com Samuel: até quando vai ter penas de Saul, Samuel? Eu já o rejeitei, eu já o tirei do trono, vai ungir um outro rei. Muitas vezes você, por pena, não tira certas regalias de algumas pessoas e elas continuam errando. E você continua sendo cúmplice. Deus quer que você pare de ser cúmplice. Muitas vezes é o medo. Não deixe o espírito do medo te dominar. Tome uma atitude. Deus já te ordenou, Ele é contigo, irmão. Então vai em frente. E muitas vezes é um prazer, está te dando um prazer enganoso, um prazer passageiro, que se você não mudar, não parar com isso, a situação vai ficar pior. Vai ficar. Porque você vai estar esperando bênçãos que não virão. O que vai vir é correção. Certas tempestades nas nossas vidas só passarão
se nós agirmos. E às vezes tem que tomar um cálice amargo. Nós só fomos salvos porque o Senhor Jesus tomou o cálice amargo. Tá? Mesmo sabendo tudo que ia sofrer, ele intercedeu ao Pai. Tem outra opção, Pai. Mas ele tomou o cálice amargo. Ele passou por todo o sacrifício para nos salvar. E você quer bênção, quer milagre, quer salvação, sem fazer nada, sem tomar atitude, sem cumprir o propósito de Deus. Irmãos, certas tempestades só vão passar se você jogar o Jonas no mar. Irmãos, vocês lembram o que aconteceu com Jonas? Deus enviou a tempestade, não foi o diabo, não. E a tempestade só passou quando os homens do mar lançaram Jonas no mar, porque a causa da tempestade era a desobediência de Jonas, que estava indo para o caminho errado. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade acabou. Irmão, está faltando você jogar o Jonas no mar, irmão. Você está paparicando muito o Jonas, né? Você está encobrindo as falhas do Jonas, né? E aí você está impedindo a correção e a ação de Deus. Você não está aliado com o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o Jonas caia no mar, para que ele se arrependa, né? Mas pode jogar ele no mar, irmão, porque ele não vai se afogar. Mas o Jonas não sabe nadar, pastor. Mas Deus prepara um peixe grande, irmão, né, para engolir e impedir que ele se afogue no mar. E no versículo 10 diz: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar à cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Os religiosos aqui, e atuais, eles não se alegram com os milagres. Eles só querem saber do cumprimento da doutrina. Não pode curar no sábado, não pode usar o lenço, não pode usar a rosa, não pode usar isso, não pode usar aquilo. São os religiosos. Por quê? Porque eles só querem o cumprimento da doutrina, eles não amam o próximo. Eles não glorificam a Deus pelo fato do homem ter sido curado. Eles ficaram agindo preconceituosamente por causa da doutrina do sábado. Em vez de dar glória a Deus, ele foi curado, não deu glória a Deus, não agradeceram ao Senhor, só lembraram do sábado. E ele, interpelado pelos judeus, o homem que foi curado, 38 anos enfermo, o que ele fez, irmãos? Ele responsabilizou o Senhor Jesus, né? Foi ele que me curou lá, né? Como ele diz, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama. Culpa não é minha do negócio do sábado, não é culpa dele que mandou eu tomar a minha cama e andar. Ou seja, irmãos, ele responsabilizou o Senhor Jesus. Irmãos, aquele homem tinha um grande problema. Ninguém fica 38 anos enfermo à toa, irmãos. A maldição sem causa não se cumpre. Sempre tem um mal, sempre tem uma causa. E o mal, a causa daquele homem, era culpar os outros. Esse era o pecado do homem. Desde o primeiro instante você viu isso. Não tem ninguém que me coloca no tanque. O culpado são os outros. Foi ele que me mandou tomar a cama. O culpado foi ele. Isso é um problema, irmãos, que impede as pessoas de receberem bênçãos de Deus. O propósito de Deus para aquele homem e para muitos de nós é que nós paremos de acusar e culpar os outros pelo aquilo que nós temos feito de errado ou pelo aquilo que tem nos acontecido. Só tem um responsável, irmãos, pela sua situação ruim. Primeiro é o diabo. E segundo é você, porque você não agiu para sair dessa situação. Você preferiu culpar pessoas, culpar homens, culpar os outros pela sua situação. Sabe quando vai ser curado? Se você se encontrar com o Senhor daqui a 38 anos. Mas se você parar de culpar os outros, responsabilizar os outros, acusar os outros por aquilo que tem te acontecido, você estará atingindo um propósito de Deus. E quando se atinge um propósito de Deus, vem prêmio, vem bênção. O diabo manda o mal.
Pessoas nos perseguem porque são manipuladas pelo inimigo, mas nós somos responsáveis pelo nosso ânimo. Se você está desanimado, o responsável pelo seu desânimo é a situação mais você. Mas a situação ruim todos têm, e nem todos ficam desanimados. Por quê? Porque alguns obedecem a palavra do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ô pastor, você não está passando por aquilo que eu estou passando. Talvez eu não passe, mas já passei por situações piores em certos momentos. Mas o importante não é a situação que você está passando. O importante é a atitude que você está tomando, que vai fazer com que você saia dessa situação. Porque se você tomar atitude errada, você vai ficar nessa situação 38 anos, como ficou aquele homem. Então, nós somos responsáveis pelo nosso ânimo, pelas nossas atitudes para vencer, pelas nossas atitudes para sair dessa situação, e não os outros. Ah, não tem ninguém que me coloque na água. Vai se arrastando na beira do tanque, toma uma atitude. Não fica dependendo dos outros, dependa só de Deus, clame a Deus e tome uma atitude. Porque sempre sofre mais quem crê menos, irmão. Sempre se abala mais com as lutas quem crê menos. Sabe por quê? Porque a incredulidade pune. A incredulidade é uma autopunição pelo fato da pessoa não crer que Deus é com ela, que Deus vai amparar, que Deus vai livrá-la da situação. E aí ela prefere sofrer. João 5,12 diz, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Irmãos, vejam só, irmãos, aquele homem ficou 38 anos enfermo. Ele foi curado pelo Senhor e não sabia quem o curou, irmão. Misericórdia. E o texto não mostra, não revela aqui, que ele tenha agradecido, irmão. Ficou 38 anos enfermo, foi curado, não soube quem o curou e nem agradeceu quem o curou. Tem muitos assim, irmão, muitos que recebem bênçãos e não agradece a Deus, agradece a ídolos, manda até fazer uma faixa, agradeço lá o Zezinho pela bênção alcançada, mas não sabem que só tem um que cura, que só tem um que faz milagre, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus que tem que ser glorificado, é Deus que tem que ser honrado, é Deus que tem que ser agradecido pelos milagres e as bênçãos que nós recebemos. O homem que ficou 38 anos enfermo foi curado pelo Senhor Jesus e não deu um glória a Deus, não deu glórias ao Senhor, não honrou o Senhor. Você entende agora porque tem pessoas que ficam 38 anos padecendo? Deus quer que elas mudem as atitudes, cumpram os propósitos, sejam mais gratos, que honre ao Senhor por aquilo que tem recebido. Eu estou num sufoco tremendo, pastor, mas glória a Deus por tudo aquilo que eu tenho. Glória a Deus pela minha vida. É isso, irmãos. Honrar a Deus por estar vivo, irmãos. Né? Ah, pastor, mas ele foi embora, ele partiu. Então, dá um glória a Deus porque acabou o sofrimento dele. O Senhor o recolheu. Então, existem pessoas, irmão, que não agradecem, não honram ninguém. Elas têm um hábito, elas têm um demônio que bombardeia a mente delas, elas não agradecem ninguém, não honram ninguém, não honra pai, não honra mãe. E aí está uma advertência aí para os jovens, né? Você aí que está namorando, se o seu parceiro, a sua parceira não honra os pais, não vai honrar você também. Toma cuidado, né? Então, tenha lá o seu relacionamento, seu namoro lá, com uma mulher que honre os pais, com um homem que honre os pais, porque aquele que não honra os pais não vai honrar você, né? E você vai ter uma série de problemas até a pessoa se converter. Então há pessoas, irmão, que não agradecem, não honram, porque elas têm um espírito na mente delas que elas só culpam e acusam quando há algo errado. O propósito de Deus é mudar essas pessoas. Aquela pessoa que não é culpa sua, porque não deu certo, né? E acusa, né? Deus quer mudar isso. Aquilo que nós estamos passando é responsabilidade nossa.
Ah, pastor, mas é culpa daquele cabeçudo do meu marido, pastor. Não é não, irmão. Quem casou com ele? Foi você, irmão. Quem é culpado, então? Mas se está passando adversidades, a culpa que você está sofrendo aí é sua. Porque se você tomar uma atitude, agir segundo a direção de Deus, parar de acusar e culpar, Deus vai agir na sua vida, irmãos. O grande problema daquele homem, você pode ver em todo o texto, é que ele acusava e culpava os outros pela situação dele. E aqui no versículo 14 diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Irmãos, o Senhor Jesus o encontrou, e não foi ele quem buscou o Senhor. Ele não buscou o Senhor da primeira vez nem da segunda. O Senhor o encontrou. E o Senhor disse para ele: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: poxa, se uma pessoa vier dar um testemunho aqui, e eu falar não peques mais para que não aconteça coisa pior, é capaz de ela pular em cima de mim, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus falou, irmão. O Senhor Jesus falou. A gente pode falar de uma outra maneira: ó, irmão, obedeça a palavra de Deus aí, né? Porque senão o demônio volta com reforço, volta com mais 7. É o que diz a palavra, não é verdade, povo de Deus? Então os ingratos, eles só buscam o Senhor quando eles precisam. Mas não buscam o Senhor para agradecer, honrar, louvar. E nem buscam o Senhor para ouvir o Senhor. Mas aquele homem era pior. Ele não buscou nem para receber a cura, irmãos. E não buscou, ele teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor de novo. E ele não agradeceu. Foi o Senhor que me curou? Muito obrigado. Graças seja dada ao nome do Senhor pela sua ação. Serei eternamente grato a ti. Não falou nada, irmão. Ele não falou, ele recebeu o recado do Senhor, recebeu a palavra do Senhor e nem agradeceu o recado do Senhor. O pior ingrato é aquele acomodado, irmão, que ele não pede e não agradece, ele só acusa. Irmãos, por que vocês acham, irmãos, que ninguém colocava aquele homem dentro do tanque? Ele diz: não tem homem algum que me coloca no tanque. Por quê? Porque ele era encrenca pura, pessoal. Se alguém colocasse ele na água, ele ia falar: ei, está me colocando do jeito errado, hein? Essa é a hora. Ia culpar, ia acusar, não ia agradecer. Ei, fica me jogando desse jeito, vai com calma aí, hein? Ele é encrenca pura, irmãos. Por isso que ele disse aqui: olha, ninguém me coloca no tanque. Já conheciam a fama dele, de mal agradecido e de acusador, né? A palavra do Senhor, irmãos, veio para aquele homem como uma advertência. E a palavra do Senhor vem para nós como uma advertência. A causa do seu mal era pecado. Não peques mais, para não ficar pior. Esse é o recado do Senhor para ele. Não peques mais, para não ficar pior. Você ficou 38 anos enfermo por causa de pecados. Ou seja, se você continuar culpando e acusando as pessoas, vai ficar pior. O espírito acusador, o diabo, está dominando a sua mente. Porque diabo significa o acusador, né? Se você continuar culpando e acusando as pessoas, pecando, o espírito acusador voltará com 7 espíritos piores, como diz a palavra. E aqui, o que ele fez, irmãos? Ele obedeceu a palavra do Senhor? Veja o versículo 15 aqui. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Sabe o que ele fez? Ele pegou o conselho do Senhor Jesus, dobrou e jogou no lixo, irmão. Ou seja, ele cometeu o mesmo pecado que ele estava acostumado a cometer. Ele desprezou a palavra do Senhor e fez aquilo que lhe dava prazer, talvez. Culpar, acusar os outros. O texto diz que ele foi e anunciou aos judeus. Não foram os judeus que perguntaram de novo. Ele foi e anunciou, falou: ó, vocês estavam querendo saber quem me curou no sábado? Foi ele lá, hein?
O Senhor Jesus lá, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara no sábado. Entendo, veja que espírito ruim tinha aquele homem de acusação. Acusou o Senhor Jesus de novo. O Senhor que o curou de uma enfermidade de 38 anos. E a palavra do Senhor é verdadeira. Aquele homem com certeza ia ficar pior, porque ele continuava cometendo o mesmo pecado, né? De culpar e acusar os outros. Por isso, irmãos, que há pessoas como aquele homem, que a cura, a saída do mal, não vai resolver o maior problema delas. Ele tinha um problema grande, uma enfermidade, 38 anos, mas ele tinha um problema maior, a causa da enfermidade. Era o espírito de acusação, o espírito de culpar os outros. E disso, ele não se libertou, ele não quis se libertar. Ele recebeu até uma ordem do Senhor: pare de acusar e culpar as pessoas, porque senão a sua situação vai ficar pior. E ele não mudou, irmãos. Por isso que eu digo que há pessoas como aquele homem que há muito tempo padecem de grandes males, que são curadas, são libertas, saem da dificuldade, mas não resolve o maior problema delas. Não resolveu o maior problema daquele homem. Aquele homem com certeza ia ficar pior, porque ele não mudou. Para começar, ele teve uma oportunidade de agradecer ao Senhor, não agradeceu. E ainda correu até os judeus para apontar o Senhor, acusar: foi ele que me mandou tomar a cama no sábado. Tem pessoas que não mudam, não param de pecar e ficam pior. Continuam reclamando e culpando e acusando os outros. O homem foi curado, mas males piores viriam, porque ele continuava pecando, culpando e acusando as pessoas. Pare com isso, irmãos. Esse é um recado de Deus para nós. Um homem há 38 anos enfermo foi curado pelo Senhor, mas a sua situação ficaria pior, porque ele não parava de culpar e acusar os outros. Fala para o seu irmão do lado: pare de acusar, pare de culpar os outros. Fala para o seu irmão: a responsabilidade é sua. Então, se nós quisermos receber bênçãos duradouras, né, porque a situação não fique pior, pare de culpar e acusar os outros. O grande responsável por aquilo que está acontecendo contigo é você. É você. O mal pode vir do diabo. O mal pode vir de pessoas usadas pelo diabo. Pode vir de todos os lugares. Mas a permanência na situação ruim, a responsabilidade é nossa e não dos outros. Pare de culpar-nos. O Senhor Jesus, ele foi crucificado injustamente. Primeiro torturaram-no, colocaram uma coroa de espinho, cuspiram nele, deram vinagre para ele beber, perfuraram o seu corpo, deram 39 chicotadas várias vezes, e ele não culpou ninguém. É culpa do Herodes, é culpa desses judeus, é culpa dos saduceus, dos fariseus, é culpa dessa multidão aí. Não. Ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma pessoa que está te prejudicando, que trouxe alguns males, não sabe o que está fazendo, está sendo usado pelo diabo. Então não a acuse, né? Não a culpe, né? Porque isso não agrada a Deus. O Senhor deu o exemplo para nós. Se você quer receber bênçãos duradouras, pare de culpar e acusar os outros. O grande responsável pelo que se passa conosco somos nós mesmos, né? Assuma, faça como Davi: pequei contra ti, Senhor. Não afastes de mim o teu espírito, né? Quando você, talvez, irmãos, há pessoas na mesma situação esperando uma bênção aí há muito tempo, mas é uma pessoa que vive reclamando, acusando e culpando alguém, irmão.
Essa mensagem é para você parar com isso, para que Deus haja na sua vida e para que a situação não fique pior. Que as bênçãos do Senhor fluam sobre nós, porque aí os propósitos de Deus vão ser atingidos. A pessoa parou de fazer aquilo que tanto aborrecia o Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.